Olá, bom dia amigos e amigas aqui do nosso canal Dica de hoje. Hoje eu estou muito feliz de estar aqui em uma minissérie, né, estilo Netflix, para que a gente possa, eu e a minha equipe, falarmos sobre a importância de gerar renda. E exatamente por causa disso a gente chamou esse episódio de RendaFlix, né? Essa minissérie em 4 capítulos pretende fazer com que você passe a ter um racional correto para que você possa investir focado em renda passiva na Bolsa de Valores. Eu acredito que vai ser um conhecimento aqui de grande valia que eu e a minha equipe vamos trazer para você aqui nesse RendaFlix. Hoje, né, eu acabei fazendo aqui alguns slides para que a gente possa acompanhar mais de perto toda essa aula daqui. E a gente percebe aqui que essa primeira aula eu vou trazer para vocês como gerar renda com ações, fundos imobiliários, né, FIIs, FIAGRO, fundos imobiliários do agronegócio, FIINFRA, que são os de infraestrutura, e ações no exterior. Tá? E a gente tem aqui, ó, para começar, eu queria aproveitar para começar dessa forma com você. Eu quero trabalhar com sonhos. Afinal, todo mundo aí que está no mercado investindo, querendo ganhar dinheiro, querendo gerar renda, tá de olho nos sonhos que ela tem. Então eu vou dar 10 segundos para que você possa pensar em todos os sonhos que você poderia realizar hoje se você tivesse mais dinheiro. Tá? Então, quais são esses sonhos? Pensa lá dentro de você o que você gostaria de fazer. Né? O que você gostaria? Eu vou dar aqui alguns exemplos para você. Poderia ser a viagem dos sonhos, poderia ser uma boa escola ou faculdade para os filhos, para as crianças, poderia talvez ser uma casa própria, ou se você já tem uma casa própria, talvez mudar para uma casa maior, uma casa mais próxima daquilo que você gosta, uma casa em outra cidade, uma casa de veraneio, né? Ou ainda tratamentos de rejuvenescimento cada vez mais próximos nas pesquisas que a gente faz, o que a pessoa gostaria com renda, cada vez mais gente fala sobre tratamentos de beleza, tratamentos para ficar mais jovem também são importantes. E aqui, carro do ano, né, um carro novo para você, por exemplo. Vocês estão vendo aqui que eu estou colocando viagens muito bonitas, carros mais caros que existe. Por quê? Eu estou fazendo isso de forma proposital. Porque na hora que a gente pensa em sonhos, eu não quero que você tenha limitação. Né? Eu quero que, se você acredite que é importante para você ter uma Ferrari, que você sonhe com a Ferrari. Nesse momento é importante você fazer isso. Né? Por quê? Porque, cara, a gente já tem tanta limitação na nossa vida que a gente precisa poder sonhar. Né? O que você realmente gostaria? Aí agora eu quero que você pense o seguinte: há quanto tempo, ou melhor, há quantos anos você já tem esses mesmos sonhos, né? Uma dica que eu gosto de dar é o seguinte: quando a gente muda o ano, a gente costuma fazer um monte de pedido, a gente costuma falar um monte de coisa. Ah, no próximo ano eu vou ser isso, no próximo ano eu vou ser aquilo, né? Ah, eu vou emagrecer, vou fazer um hobby novo, vou aprender um idioma, enfim, né? Vou viajar para aquele lugar que eu sempre quis, vou comprar um carro e vou largar o meu. Enfim, você tem planos. E aí, ao longo do tempo, você vai largando esses planos, porque você tem muitas coisas para fazer. E aí, é claro, né? Você acaba que você não consegue comprar nada disso. E aí você continua com os sonhos. Você vai lembrar quando? No outro ano, quando você vai falar de novo. E esse desse ano não passa, eu quero nesse ano. E isso por adiante. Isso acontece paulatinamente o tempo inteiro. E aí eu quero aproveitar para falar para vocês o seguinte: por que você não atingiu o seu sonho? E hoje eu posso dizer isso claramente. Por quê? Porque o Dica de hoje, como uma casa de análise e como canal no YouTube, ele já está aqui existindo desde 2017. Como canal no YouTube desde 2016. Hoje a gente tem dezenas de milhares de pessoas que são assinantes nossos pagantes. A Ambima colocou a gente como a casa de análise independente que mais cresce em resultado, que saiu agora em abril. E por que eu estou querendo falar isso? Porque eu tenho contato com diversas pessoas, com dezenas de pessoas diariamente.
tanto pessoas que estão desistindo, quanto pessoas que me mandam agradecimento com a foto mostrando assim, olha, minha renda que não era nada em 2019, agora é uma renda já de 1.000, 2.000 reais por mês. Olha, Daniel, cheguei em R$ 1 milhão. Outras pessoas, elas mostram assim, eu não seguia você, a minha renda ficava parada, agora está crescendo, por exemplo. Por quê? Porque na hora que você tem um produto, que você tem uma diretriz, você passa a ter um plano, tá? E aí é importante você ter esse plano, né? Um plano de investimento, que tem qual objetivo? Gerar renda constante. E eu vou até mais além do que aqui o PowerPoint, gerar renda constante e crescente. O marketing, inclusive, pediu para eu não falar isso, mas eu vou falar que eu acho que é importante, que é o seguinte, a gente aqui no Dica de hoje tem muitos produtos. Algumas pessoas reclamam com relação a isso, né? Por quê? Porque elas acabam que às vezes elas se sentem meio, né, desnorteadas. O que eu faço? O que eu compro? O que eu assino? Né? E a grande questão aqui que eu quero trazer para vocês é o seguinte, eles se entrelaçam em um ponto, que é a gente em todos os produtos busca gerar valor para quem está assinando. E como é a busca dessa geração de valor? Via geração de renda constante. Então qualquer plano nosso vai ter ali uma geração de renda constante e crescente ao longo do tempo. Desde a renda fixa até opções, até criptomoeda, por exemplo, todos eles vão ter geração de valor com geração de renda constante. Por quê? Porque é isso que faz o investidor crescer, é isso que faz ele realizar os sonhos deles, as expectativas dele. Então, o que eu quero para você? Que você passe a ter um plano para gerar renda constante. E isso eu posso te ajudar. Mas só que eu não tenho uma fórmula mágica, tá? Essa fórmula mágica vai depender de mim mostrar para vocês os bons ativos que você tem que comprar, mostrar para você o que você tem que fazer, mas também vai depender de você, porque se você não fizer a tua parte, não vai dar certo. Qual é a tua parte? É essa daqui. Você vai precisar reduzir os teus gastos para sobrar aporte. Infelizmente, né, tem muita gente que assina os nossos produtos e vive em dívida. Ou pelo menos, né, tem ali, não é dívida imobiliária, tá? É dívida alta, dívida de cartão rotativo de cartão, cheque especial e etc. Tá? Não é aquela dívida que está equacionada, que está dentro do teu orçamento. Né? Ou se não, são pessoas que, eu tenho renda de, sei lá, 5 mil e gasto 6 mil. Cara, se não tiver aporte, eu não consigo te ajudar. Tá? Então a primeira coisa que você vai precisar é reduzir gastos para sobrar aportes. Ou aumentar a tua renda para sobrar aporte também. O importante é, você precisa gastar menos do que você ganha. Tá? Segunda coisa que você vai precisar ter, disciplina. E essa disciplina aqui, ao longo de ao menos 5 anos, para aportes e reinvestimentos, é o seguinte, eu quero que por 60 meses você aporte, e por 60 meses tudo que pingar na tua conta, você precisa reinvestir. Aí você vai me perguntar assim, Daniel, isso aí significa que em 5 anos aí eu vou estar bem, eu posso sacar tudo e etc? Não. Em 5 anos você vai estar educado ao que você precisa fazer. Né? É igual o nutricionista que chega e fala para você assim, você até pode comer um chocolatinho, não sei o que, mas eu quero que você se eduque de forma alimentar, ou seja, você vai comer tanto por semana, né? Você vai comer tantas bobagens só por semana, porque é isso que você pode. Você não precisa zerar todo o teu lazer, mas você tem que fazer isso de forma comedida. Porque ao longo de 5 anos você vai estar educado, você já sabe trabalhar isso. Você já sabe que você precisa aportar, que você precisa reinvestir, toda a tua família já está dentro desse patamar e você já começou a ver a tua renda crescendo a ponto das pessoas mais próximas já não duvidarem de você. Isso é algo que eu também já aprendi porque a minha casa de análise tem aí já 6, 7 anos.
Tá? Então, nesse período, eu já consegui perceber isso. Esse é mais ou menos aquele quebra-mar. É aquele ponto que separa a pessoa que às vezes tem aquela recaída e volta, porque a esposa fala mal, o filho fala mal, o avô fala mal, a mãe fala mal, a nora, o sogro, a sogra, enfim. Né? Daquela pessoa que já entendeu, já se educou e já está seguindo o plano. Então, nesses primeiros 5 anos, tem desistência das pessoas que não têm a disciplina necessária. Porque é claro que o mundo vai te tentar e vai fazer com que você saia do teu plano. Até mesmo o mundo dos investimentos vai querer que você invista naquela ação promissora que vai crescer mais nos próximos 6 meses e que ninguém sabe, mas que você viu em alguma propaganda. Tá? E finalmente, paciência para deixar o tempo passar. Eu costumo dizer aqui nesse último que investir é para a vida toda. Então você vai ter um plano de alocação, de aporte, de reinvestimento, que é o que você vai fazer no início, e tem também um plano lá na frente de resgate. Tá? E aí isso tudo a gente vai passando em monitorias sempre para vocês. O que eu quero dizer aqui agora para vocês é a diferença que existe entre as pessoas. Tá? Uma pessoa, desculpa a palavra normal, não encontrei uma melhor realmente, mas as pessoas que a gente está mais acostumado, né, o que elas fazem? Elas ficam num ciclo, né, que é trabalha, ganha salário, gasta salário inteiro, trabalha mais, ganha outro salário, gasta outro salário, e eu poderia repetir isso por 360 meses, 30 anos, por exemplo, até que realize esse ciclo ao longo da vida. E isso não tem a ver com o valor que você recebe, não. Claro que uma pessoa que ganha um salário mínimo pode ser diferente, mas a maioria do meu público não ganha um salário mínimo. Tá? Então, uma pessoa que ganha, eu tenho pessoas muito bem sucedidas em investimentos que ganham R$3.000 por mês, e eu tenho pessoas que são pessimamente sucedidas em investimento que ganham 70 mil por mês. Porque na hora que sobra um pouco, aí gasta mais, aí gasta 100 mil no mês, gasta 80 mil, precisa fazer uma coisa que é inadiável, não tem como adiar aquela viagem, não tem como adiar aquele implante estético, não tem como adiar a compra do carro porque o do ano passado que ele comprou já está antigo, enfim, né? Então isso não tem a ver com o valor que você ganha, tem a ver com a questão da disciplina, que foi o que eu falei antes. Então, essas aqui são as pessoas que a gente está mais acostumado, que a gente, na escola, a gente aprende a lidar. Estudem bastante para vocês irem para uma faculdade para trabalhar numa empresa e ganhar bem. É isso, e poder comprar muitas coisas. É isso que a gente aprende quando a gente é pequeno. Mas eu quero que você seja essa pessoa aqui, o investidor, a pessoa investidora. Você vai fazer muitas coisas iguais, você vai se dedicar ao teu trabalho igual a essa. Você vai ganhar o teu salário igual a essa, só que agora você não vai gastar o teu salário todo, você vai gastar uma parte e vai investir a outra. Depois você vai trabalhar mais igual a essa, você vai ganhar outro salário igual a essa. Só que agora você vai gastar uma parte, vai investir a outra e você já vai reaplicar os dividendos do anterior. E você vai realizar esse ciclo por 15 a 30 anos. Tá? E eu queria escrever a vida toda, mas o marketing não quis. Tá? É claro que dentro desse ciclo aqui você vai entrar num ciclo que você vai poder resgatar dinheiro e cada vez mais dinheiro, porque o teu bolo vai continuar a crescer, e vai crescer, e vai crescer, e vai crescer. E aí vai chegar um ponto que você não vai mais precisar trabalhar, né? É por obrigação, né? Se você quiser trabalhar por você, você vai trabalhar. Se você quiser libertar a pessoa, a criança que existe em você, que queria ser pintora, que queria ser pianista, que queria ser atriz, enfim, que queria ser qualquer coisa, você pode libertar sem problema nenhum. E aí agora eu quero aproveitar para postar um vídeo aqui, para vocês verem mais ou menos o pensamento aqui em um exemplo muito prático, né? Porque eu acho que as pessoas, quando elas visualizam, elas veem isso melhor. De como funciona a disciplina nos investimentos. Então eu separei aqui 2 pessoas que estão regando uma única flor, né? Cada uma no seu vaso. Essa da esquerda é o pensamento pobre, essa outra é o pensamento rico. Você vê que ambos chegam na mesma conclusão. É tão bonito a mesma flor. Isso é aquele trabalho inicial. Só que o que esse pensamento pobre faz? Ele arranca a folha. Quer dizer, no próximo mês ele vai ter que trabalhar de novo, ele vai ter que pegar um novo vaso, uma nova semente, plantar uma nova flor para nascer a nova flor.
Enquanto o pensamento rico, ele continuou fazendo a plantação e não tirou a primeira e surgiu muitas flores ali para ele. E agora ele pode, inclusive, se ele quiser, arrancar uma rosa, por exemplo, para dar para a esposa dele, para a filha dele, para o filho, para, enfim, para a mãe, para quem ele quiser. E aí vocês viram como é que terminou, né? A flor daquele primeiro, ela morre, logo ele agora precisa de novas flores, e para novas flores, o que ele precisa? Ele precisa trabalhar. E aí, né, algumas pessoas não gostam daquele sim, são R$ 5 do pensamento rico, mas o que eu quero mostrar é que nada mais é do que o mundo. Né? Você não pode pedir alguma coisa, acabou meu dinheiro, me dá um pouco. O cara vai falar, tá bom, trabalha. Né? Então aquele sim são R$ 5 não é a venda da flor, né? É o mundo mostrando para você que, ok, você quer uma flor, você compra uma por R$ 5. Ou você quer comida, você trabalha para você ter comida. Você quer morar numa casa boa, você trabalha e compra né, e mora numa casa boa. Dentro das tuas limitações. É isso que o mundo. Mas só que eu quero que você tenha disciplina, que não arranque as flores o tempo todo. Tá? Para que você possa conseguir colher muito mais de rosa, de flor, de planta no futuro. Tá? E aí, para ficar ainda mais claro, né, porque isso tudo aqui é a parte teórica, eu vou mostrar para vocês agora os rendimentos reais aqui das nossas carteiras. Tá? Primeiro delas, a de fundos imobiliários. Tá? Então aqui em fundos imobiliários a gente vai ver que essa aqui foi a nossa carteira que começou em novembro de 2018. Ainda nem alcançou 5 anos, mas já está próximo. Então já dá para a gente observar bem como é que a renda acontece ao longo do tempo. É uma carteira que tem um valor inicial de R$ 40.000, aportes mensais de 2.000, tá? Que são reajustados pela inflação, pelo IPCA. Hoje é 2.490 esse aporte. Aqui a gente já vai começar a ver algumas pessoas que vão falar assim, não tenho esse dinheiro, não tenho isso aí só dá para quem tem muito dinheiro. Se você tivesse começado com 1/10 desse valor, acho que R$ 200 por mês é suficiente para um monte de pessoa, né? E aí você teria o mesmo crescimento. A renda mensal aqui em julho de 2018, que era R$ 240, viraria 24. A renda em 2023 seria 2.000, seria 200. Então, é a mesma coisa. Da mesma forma, você que tem muito dinheiro poderia ter 10 vezes isso se você tivesse botado 400 mil e botasse 20 mil, agora 24 mil, por exemplo, por mês, tá? De aporte. Então, esse é o grande ponto. O que eu gosto de mostrar aqui? Eu gosto de mostrar que a renda mensal chegou no aporte. Tá? O aporte aumentou para 2.490, então vai chegar no ano que vem, mas ela já chegou aqui. E como é que eu posso garantir que chegou no aporte? Porque isso não tem a ver se o preço da ação subiu, caiu e etc. No caso do fundo imobiliário, né? A gente pode ver aqui que tem alguns impactos às vezes também na renda. Depois da Covid aqui, a gente teve um impacto na renda aqui, ó. A gente em março de 2020 estava rendendo aqui 500, caiu para baixo de 400 em junho de 2020. Você vê que logo depois recupera, porque isso aqui é muito forte. Você fazer aporte e você reinvestir o dinheiro é muito mais forte do que qualquer valor inicial que você coloque. Então, se você tivesse começado aqui com 0, não ia fazer diferença nenhuma. Quer dizer, ia ter valores menores, ia crescer mais rápido, tá? Não ia começar de 240, ia começar de 0. Hoje não ia ter 2.000, mas já ia ter um valor que ia estar aqui, mais ou menos. Tá? Ele vai crescer numa velocidade maior, porque não tem o aporte inicial. Tá? Então, você vai chegar lá no final, esse 40 mil aqui, ele representa muito pouco daqui a 15 anos, 20 anos. A diferença talvez vai ser 5% de diferença na renda. Então, isso não muda. Tá? O que importa não é esse valor inicial, é você ter aquilo que a gente mostrou lá atrás. É você ter aportes todo mês, disciplina para ficar aportando e reinvestindo e, por final, a paciência para esperar tudo isso.
né? O que acontece quando o cara chega aqui? Eu posso dizer para vocês mais ainda. Ah, o Daniel só pensa em renda, essa carteira deve estar desvalorizando. Eu vou passar aqui números grandes aqui. Essa carteira hoje tem 228 mil reais. Tá? A gente investiu nela 159 mil ao longo desses 4 anos e 8 meses, mais ou menos, 7 meses. Tá? Então ela já rendeu 71 mil reais. Tá? Se eu não me engano, foram 55 mil reais de dividendos ou de rendimentos de FIIs. 16 mil de valorização. E é isso que acontece no longo prazo. O grosso do teu ganho vai vir dos dividendos. Ele não vai vir da valorização. Então isso cai por terra. Uma outra coisa que também as pessoas gostam muito de falar. Ah, se eu investir em renda, eu não vou crescer. Cara, se você comprar a empresa que está crescendo, se ela crescer, ela nunca gerar lucro, ela nunca gerar renda, ela não vai crescer. Se você comprar um fundo imobiliário que está crescendo porque ele tem um projeto maravilhoso, mas ele ainda não distribui renda, se daqui a 10 anos ele ainda não estiver distribuindo renda, pode ter certeza que ele vai cair, o projeto micou. Em algum momento, qualquer investidor que faz qualquer investimento, ele precisa ter o dinheiro de volta. Tá? Então, é muito importante que você entenda isso. Tá? E agora eu vou passar aqui para vocês a carteira Dica Prévia, que aí é focada em ações. É uma carteira mais nova, janeiro de 2020. Você vai ver que a forma de contabilização aqui é diferente. Eu não uso mais renda mensal, eu uso renda anual. E então, fevereiro de 2021 significa o período de março de 2020 a fevereiro de 2021, assim como esse abril de 2022 significa maio de 2021 até abril de 2022. São sempre os últimos 12 meses aqui. Por que isso? Porque quando você investe em ações, você vai ver que vai ter meses que você não ganha nada de dividendos e vai ter meses que você vai receber um monte de dividendo. Né? A gente na carteira aqui, a gente tem nos últimos 12 meses R$6.300. O nosso melhor mês a gente ganhou 2.600, a gente ganhou 40% desse valor. E teve mês aí que ganhou 50, 100 reais, por exemplo. Então não faz sentido você pensar mensalmente na hora que você vai olhar ações. Aqui a gente vê que também teve o impacto do Covid. Né? Fevereiro de 2021 era março de 2020 a fevereiro de 2021. Teve um impacto ali grande. Aqui, ó, abril de 2021 já pegou mais impacto, porque pegou 2 paradas, né, do pessoal todo em casa. Então a gente vê que logo depois disso, ó, já volta aqui, né? Os valores continuam crescendo. Você vê que na hora que você pega os últimos 12 meses, a renda é constante e a renda é crescente. Então você vê como todos os nossos produtos, eles têm essa relação entre eles. Eles geram valor e eles têm essa renda sendo gerada constantemente de forma crescente. Tá? De novo, o inicial aqui, o aporte mensal. Daqui o aporte mensal não aumenta de valor. Tá? O inicial de 50 mil aqui também não importa tanto, tá? Se você começasse com 0 aqui, é claro que você não ia começar nos primeiros 12 meses com uma renda de 2.000 e pouco, ia começar com uma renda anual talvez de R$200, de R$100 ali, né? Com os aportes mensais de 1.500, mas você ia crescer e ia crescer mais rápido. Daqui a 15 anos, 20 anos, 25 anos, a mesma coisa. Esse 50 mil vai representar ali 5% dos teus aportes, vai ser 5% da tua renda. Não vai mudar muita coisa também não. Tá? Então, foca no que é importante. Foca naquilo que você tem controle. O que você tem controle? Você tem controle quanto você gasta, você tem controle sobre os teus aportes, você tem controle sobre a tua disciplina e sobre a tua paciência. Tá? O que você não tem controle? Você não tem controle sobre a reforma tributária, se vão tributar dividendos, se vão tributar FIIs. Você não tem controle sobre o que vai acontecer com as empresas. Deixa que a gente escolhe aquelas empresas que têm menos risco de acontecer problema. A gente tem muita gente aqui, a gente já tem 7 analistas aqui em casa que são experimentados para fazer isso, eles são certificados pela APMEC para fazer isso, tá? Então deixa a gente escolher e você tem que fazer o teu dever de casa, que é o quê?
ler os relatórios, seguir o plano, ter disciplina e ter paciência, tá? E aí eu quero ainda terminar aqui, falta pouquinho para a gente terminar, que é uma dúvida que eu recebi bastante aí nos últimos meses, que para alguns vai parecer básico, mas eu acho que é importante a gente falar, né? Por que que a pessoa recebe essa renda dos investimentos? Então, ao investir em uma ação, né, seja no Brasil ou no exterior, você vira sócio da empresa, né? Ao longo do ano, a empresa ofere lucros. É claro que tem empresas que não oferem lucros, que a pessoa espera que ela vai oferir lucro no futuro. Então você espera que no futuro ela vai te entregar dividendos. Tá? Nessas carteiras aqui, a gente foca mais nas empresas que já estão oferindo lucros, mas ofere lucros nas suas operações. Parte desse lucro ele é distribuído aos sócios, ou seja, para você que é acionista da empresa. Então, quer dizer, não é uma pirâmide, não é um dinheiro que está saindo do nada, nem nada disso. Tá? É um dinheiro que está saindo da própria operação da empresa. Tá? Em um processo que já existe, né, desde o século XVII. Né? A primeira bolsa do mundo é do século XVII. Ao investir em um fundo imobiliário é a mesma coisa. O fundo adquire imóveis que são alugados e que geram renda desse aluguel. Tá? Por determinação da legislação 8668, o fundo é obrigado a distribuir 95% desse valor auferido de renda, claro que excluindo as despesas do fundo. Então os cotistas eles têm aquela renda mensal porque os aluguéis, né, normalmente eles são mensais, até tem um ou outro que não é mensal, que é anual, mas é mais raro, né? E aí algumas pessoas vão perguntar assim, né? Ah, então por que todo mundo não é rico? Né? Se é tão fácil desse jeito, porra, por que todo mundo não é rico? E aí tem uma frase que cai como uma luva do Warren Buffett, que é essa daqui. Ninguém quer ficar rico devagar. O que acontece aí, inclusive, com alguns assinantes meus? Tá? A pessoa segue o plano por 2 anos. Ela começa a entrar mais no mundo do investimento. Entrando mais no mundo do investimento, ela começa a entrar em grupos de WhatsApp e de Telegram, que você não sabe qual é a procedência desses grupos. Você não sabe se é de uma corretora que quer vender um papel e etc. Né? Ou se não começa a ver muitos vídeos no YouTube que você também não sabe se a pessoa é patrocinada ou não. E aí o que acontece? A pessoa fala assim, ó, esse ativo aqui tem chance de crescer 5 vezes nos próximos 6 meses, nos próximos 2 anos, nos próximos 3 anos. Aí você cresce o olho, você sai do teu plano, e o aporte daquele mês você faz o quê? Naquela ação que vai crescer 5 vezes. Aí você, né, para o tempo dos 5 anos, porque aí você mudou o plano. Para o tempo ali da disciplina, que aí você mudou. Às vezes você até vende, essa ação aí que o Daniel falou, porque toda carteira que tem 10, 11 ações, alguma não vai andar bem, né? É óbvio isso. Né? Muito dificilmente você vai ter as 11 andando bem para cima, superando o índice. Então, sempre tem alguma que às vezes até está subindo, mas o cara fala assim, o Ibovespa subiu 30% e essa ação só subiu 3%. Então, essa tá ruim. Vou vender essa para comprar aquela empresa que o cara falou que vai dobrar de valor. E aí você sai do plano. Pior ainda, né? Porque se é só o aporte, você sai um mês. Se você vende uma ação para ir para aquele, você perde meses anteriores. E esse é um grande problema. E aí você começa a entrar na bola de neve dos investimentos, que é parecida com a bola de neve do trabalho. Né? Você segue dica, aí a dica da corretora, no fundo, ela não tem vontade de que você ganhe dinheiro, porque no fundo ela quer que você fique girando o teu patrimônio, aí você começa a gastar taxas e corretagens, você no mês que vem tem outra dica, no mês que vem tem outra dica, e aí você fica girando ao invés de seguir o plano, que aí você não gera renda crescente constante. Tá? Então, eu quero que você pense que você tem que entrar com a disciplina e com a paciência, tá? E a gente vai fazer o lançamento aqui do Renda Total. A gente vai entrar com esses 3 produtos aqui que são exclusivos para você que está assinando aqui nessa inauguração. Por quê? Porque se você olhar, você não tem como comprar hoje a dica prévia separado. Na verdade, vai até ter. Você não tem como comprar aqui a carteira dividendos em dólar, tá? Separado. E vai ter também. Tá? Fundos imobiliários,
né? É uma assinatura que a gente tem desde 2018. Essa você consegue comprar. A gente colocou uma carteira nova de recebíveis em janeiro e a gente não aumentou o valor. E agora a gente vai aumentar. Tá? A gente tem aqui, ó, cada um desses produtos separadamente, eles custam R$ 297 hoje, né? No dia que eu tô gravando aqui, que eu tô falando para vocês, já 25 de julho de 2023. Tá? Então, na carteira de Caprev, o que você vai ter? Você vai ter acesso a essa carteira que deu esse resultado ali que eu mostrei, que vai gerar renda e você vai reinvestir a renda ao longo do tempo. Tá? Eu espero que você faça isso por 10, 15 anos. Lá tem uma carteira que é igualzinha, que é de resgate. Quando você chegar no teu objetivo, aí você resgata. Você vai ver lá como é que faz para resgatar. Tá? Ou se não, você pergunta nas nossas monitorias. A gente todo mês tem uma monitoria de ações e uma monitoria de fundos imobiliários, para que você possa tirar todas as dúvidas. Duas carteiras aqui focadas em garantir renda com FIIs, FIAGRO e FIINFRA, que é a carteira que eu mostrei de fundos imobiliários e a carteira que começou em janeiro de recebíveis, que aí tem FIAGRO e FIINFRA. Tá? Então você vai ter aquele resultado, desde que você faça o reinvestimento dos dividendos e faça novos aportes todos os meses. Você vai ter aquele crescimento que eu mostrei para vocês. Tá? E a terceira carteira é dividendos em dólar, que também é uma carteira muito nova, uma carteira que começou agora também em janeiro desse ano e que já está dando muito resultado, tá? Que é tocada por um outro analista aqui do Dica de hoje, que é o Rafael Rocha. Então aqui vai ser tocada pelo Egbert, aqui pelo Rafael Rocha, aqui por mim, Daniel Nigro. Enfim, esses três produtos aqui custam R$ 297 por ano a assinatura e hoje, tá? Você vai levar por tag 2 e leve 3, né? Quase que eu falei ao contrário. Então é um combo que cada um desses produtos são 297 e você vai levar nesse lançamento os 3 desse combo renda total e vai pagar apenas 2. Quer dizer, sai R$ 594 por ano para que você tenha acesso a todas essas estratégias. Vocês viram que depois de 5 anos, a carteira de fundo imobiliário já está pagando 2 mil de renda mensal, né? A gente está falando aqui de 594 por ano. Você viu lá que a carteira de Caprev já pagou 6 mil e pouco nos últimos 12 meses só de dividendo, fora a valorização de ativos. E você está falando aqui de 594 por ano. E além disso, né, tem aqueles bônus adicionais. Né? Nas renovações anuais, você não terá reajuste do plano, tá? Então, quem é nosso cliente sabe, né? Você vai pagar, se você nunca cancelar, você vai ficar pagando 594 todo ano. Ah, mas e se o Brasil tiver uma inflação enorme? Vai continuar pagando 594, a não ser que você cancele. Se você cancelar e depois quiser voltar, você vai voltar pelo valor. Mesmo que a gente inclua novas carteiras nesse combo, você vai continuar. Uma carteira que eu pretendo lançar aqui é uma de renda fixa de renda, entendeu? Uma que gere cupons de renda fixa. Né? Então, a gente montar ali alguns CRIs, alguns CRAs ou algumas debêntures para que você tenha renda mensal, por exemplo, em renda fixa também. Se a gente incluir essa carteira no futuro, você vai receber por esse valor um bônus adicional e não vai ter reajuste no plano. E você ainda vai ganhar 2 meses de acesso gratuito ao nosso produto de renda fixa, tá? Que é um produto espetacular, que vai mostrar, por exemplo, para vocês como é que vocês vão ganhar dinheiro nesse momento com renda fixa, porque está no momento supimpa para você ganhar na marcação a mercado também. E por isso que a gente está dando esse plano de bônus. Só que esses bônus aqui, eles não vão ficar por muito tempo. O não ter reajuste do plano é um critério nosso aqui do Dica de hoje, isso sim. Tá? Mas os 2 meses de renda fixa, a inclusão de novas carteiras no combo, etc., pode não estar incluído se você demorar muito para assinar, ou se você esperar para assinar depois, ou vamos ver o que vai ter na Black Friday, etc., tá? Você pode não ter acesso a bônus. Outra coisa também que é importante que você saiba é o seguinte, esse preço aqui é o preço de lançamento, que também vai ficar até esgotarem essas vagas, tá? Ou até dar a data limite aqui. O que eu quero dizer para vocês? Vai continuar tendo combo renda total para você assinar, mas o desconto vai ser menor.
né? Hoje esse desconto está em 33%. Pode ser que seja um desconto de 10%, de 15%, mas enfim, algum desconto vai ter, mas vai ser menor do que esse desconto que a gente está colocando agora inicial. Então, o que eu quero falar para vocês? Aproveite, tá? Dê uma olhada, pense com carinho, porque você está falando dos teus sonhos, das tuas expectativas, de não deixar para depois. Vai demorar? Vai. O início é chato? Eu já te falei que é. Mas depois que você se educar e a bola de neve começar a girar, você não vai querer fazer outra coisa da vida. Você, inclusive, não vai se preocupar tanto com o investimento. Você vai se preocupar mais em trabalhar para conseguir aumentar o aporte e conseguir fazer isso girar mais rápido, tá? Esse produto não vai fazer você parar de trabalhar, tá? Pelo menos não no curto prazo. Ele não visa substituir o teu trabalho e ele não vai tomar mais do que 30 minutos teus por semana, que é o tempo que você vai precisar ler relatório. Mesmo assim, a gente já tem o relatório em áudio. Você pode fazer isso na academia, indo correr, indo lavar a louça, enfim, como você quiser, tá? Então, aproveite, o link vai estar aqui embaixo, em algum lugar aqui dessa página, e você pode assinar agora, tá? Com esse super desconto de lançamento. Esse que é o nosso segundo combo, né? A gente tem o combo Ações Mais FIIs e agora tem esse combo Renda Total especial para você que busca geração de renda passiva na tua carteira. Abraços, bons investimentos e amanhã a gente tem a aula número 2 que a gente vai falar sobre fundos imobiliários, aí vai ser uma aula ministrada pelo Egbert. Tchau, tchau, pessoal.